Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA, playoffs da NBA. Eu vou falar no começo sobre Pacers e Cavaliers, depois eu vou receber o meu amigo William Wallace do Coast to Coast Brasil para falar sobre as outras 3 séries. Não perca que nessa semana vai ter um episódio novo já na madrugada de segunda para terça, falando sobre a loteria do draft da NBA que vai acontecer nessa segunda-feira. Vão ser sorteadas as escolhas dos times que ficaram fora dos playoffs, né? Dos 14 times que ficaram fora da pós-temporada. É uma loteria muito importante por causa do Cooper Flagg, que é uma das maiores promessas do basquete universitário dos Estados Unidos em muito tempo, talvez em todos os tempos. Então, vai ser um programa que eu vou postar um trecho aqui no feed aberto. O programa na íntegra vai ser exclusivo para apoiadores, então se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vai ter também episódio nessa segunda-feira, esse aberto aqui no feed, sobre NFL, Top 5 wide receivers na NFL atualmente. A gente vai começar a série Top 5 por posição na NFL, que eu faço toda off-season já há uns 7, 8 anos, então promete bastante. A gente sempre começa por wide receiver e termina por quarterback. Vamos começar falando sobre um dos maiores massacres da história dos playoffs da NBA. O Indiana Pacers trucidou o Cleveland Cavaliers no primeiro tempo da partida. Foi vergonhoso. Eu nunca vi... Quer dizer, eu já vi, mas acho que num jogo tão importante como esse, né? Lembra muito o Mavericks e Suns, né? Aquele famoso do Chris Paul faz a cesta pra cortar a liderança pra 3 pontos. Foi nesse nível. O Pacers fez o que quis, o Cavaliers não acertou nada. Foi pro intervalo com 39 pontos, 80 pontos do Indiana Pacers, que parecia que ele jogava a bola pro ar, a bola caía na cesta. E não foi só um jogador, você teve Siakam passando de 10 pontos, você teve Miles Turner com 18 pontos, Tyrese Haliburton com 11, Obi Toppin com 13. Foi incrível e coloca uma pressão no Cleveland Cavaliers absurda. Vai ter que repetir algo que o time conseguiu fazer uma vez com o LeBron James, que é virar uma série depois de começar perdendo por 3-1. Só que não tem LeBron James nesse time, né? É o time que agora tá completo. O Darius Garland, o DeAndre Hunter e o Evan Mobley voltaram no último jogo. A equipe jogou muito bem no jogo 3 e agora passa essa vergonha no jogo 4. Eu vou falar aqui instantes da famosa lista que os jogadores votaram de forma anônima, que elegeu o Tyrese Haliburton, armador do Indiana Pacers, como o jogador mais superestimado da NBA. Tô com a lista aqui. Mas o jogo ele prova que ele não é superestimado. Ele não foi espetacular, mas o Tyrese Haliburton é um excelente armador. Ele passou por um momento difícil na segunda metade da última temporada, primeira metade dessa, e eu sinto que desde o All-Star Break pra cá ele voltou a ser aquele cara que é o mais próximo do point guard, né, de armador de verdade que a gente tem na NBA, né? Porque hoje em dia a posição de armador mudou muito na NBA, né? Virou aquele cara de pontuação, aquele cara que não... São poucos os caras de... Tipo o point guard, que é o Chris Paul, né? De armar o jogo, de ser o maestro, mais do que ser um pontuador. E o Tyrese Haliburton é isso, né? Enquanto o Cavaliers não é nada. O Cleveland Cavaliers não é nada. E eu tava até conversando com meu amigo Vitor Camargo. A gente já teve essa conversa algumas vezes, né? Porque a comparação desse time do Cleveland Cavaliers é com o Atlanta Hawks de 2015. Aquele time famoso, Atlanta Hawks, que venceu mais de 60 jogos, liderou o leste. Teve 4 All-Stars ali, mas meio que no coletivo, né? Com Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap e Al Horford, né? O Al Horford tá no Celtics hoje. Tinha o Joe Johnson também, tinha o Dennis Schroeder, novinho ainda nesse time. Que é o time que fez uma grande temporada regular e decepcionou nos playoffs, porque era um time meio que construído para a temporada regular, né? E o Cleveland Cavaliers eu acho que tem mais talento de ponta, né? O Donovan Mitchell é mais jogador do que qualquer um desses do Atlanta Hawks, né? Mas ainda assim havia essa desconfiança. Pô, será que é um time de temporada regular? Será que vai nos playoffs, vai conseguir repetir o desempenho? Basicamente teve
uma folga na primeira rodada dos playoffs, né, contra o Miami Heat, e agora tá pegando um adversário de verdade. Perdeu os 2 primeiros jogos em detalhes, ganhou bem o terceiro jogo e passa uma vergonha dessa no jogo 4. Agora o Pacers 3-1, tá com a série encaminhada, vai ter 3 match points, 3 chances de vencer a série, né? O próximo jogo vai ser em Cleveland, o jogo 6 vai ser em Indiana e o jogo 7 em Cleveland, né? Então o time tem aí uma chance em casa, 2 fora, né? O próximo jogo vai ser, deixa eu ver aqui o calendário. O próximo jogo vai ser na terça-feira, 8 horas da noite. Quinta-feira, se necessário, o jogo 6. Domingo que vem, se necessário, o jogo 7, né? E sobre o Tyrese Haliburton, a lista, né, dos jogadores mais superestimados, segundo os próprios jogadores da NBA, né? Foi uma enquete anônima feita com The Athletic, né? Feita pelo The Athletic, que é um site de cobertura esportiva lá nos Estados Unidos, né? Foi vendido há alguns anos atrás pro New York Times, né? Então é basicamente o braço de esportes do New York Times. Tyrese Haliburton foi eleito o jogador mais superestimado, 14,4% dos votos. Rudy Gobert em segundo com 10%, Trae Young em terceiro, Jimmy Butler em 4%, Bradley Beal, Draymond Green, Ja Morant e Julius Randle empatados com 4,4%. Joel Embiid aparece, Giannis Antetokounmpo empatado com Dillon Brooks, com Paul George, com Tyler Hero, com Drew Holiday, Jaren Jackson Jr., LeBron James. Quem que votou no LeBron pra jogador superestimado? Pelo amor de Deus. Caio Kuzma. Esse eu não acho que é superestimado, acho que todo mundo sabe que ele é uma merda. Acho que ele é estimado da forma correta. Domantas Sabonis e Zion Williamson, né? Receberam votos também LaMelo, Scottie Barnes, Devin Booker, Jaylen Brown, Anthony Davis, Anthony Edwards, Josh Giddey, Jock Landale. Quem que votou no Jock Landale? Porra! Bizarro. Zach LaVine, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Chris Paul, Jason Tatum, Franz Wagner. Quase todo mundo recebeu voto, né? O mais subestimado, eu não lembro quem foi. Deixa eu ver aqui. O Cade apareceu. Cade Cunningham, né? Do Detroit Pistons, né? Saiu aqui, ó. Eles votaram também. Deixa eu ver. Sports Illustrated tem aqui a matéria. Deixa eu ver aqui. Underrated, né? Que é subestimado. Foi o Cade Cunningham. O Cade Cunningham, eu achei que ele tava em segundo, não, mas o Cade Cunningham foi eleito o mais subestimado. Concordo. Cade Cunningham. Amo o Cade Cunningham. Mas, enfim. Que bizarro. E agora eu revelo pra vocês que eu tô gravando aqui no intervalo de Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Eu não sei quanto esse jogo vai terminar. E se o Cleveland Cavaliers conseguir a maior virada da história do basquete, eu vou deletar essa parte. E vocês nunca saberão que eu gravei. Então vamos seguir agora pro restante do programa. Vamos seguir agora o William Wallace aqui com a gente, o coração valente da cobertura da NBA aqui no Brasil, lá no Coast to Coast, @BrasilCoast2 no Twitter, C2C, se eu não me engano. Isso aí. É C2C o quê no Instagram? Ponto Brasil no Instagram, faz uma cobertura das melhores aqui no Brasil. Vamos começar falando sobre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, um jogo que o Nuggets perdeu, o basquete perdeu também. Foi um dos jogos mais feios de basquete de playoffs que eu já vi na minha vida. O final pelo menos foi apertado, então teve alguma emoção. O Thunder venceu por 92-87. William, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Sempre um prazer conversar sobre basquete com você. Mas que jogo feio, né, William? Foi um jogo. O primeiro quarto foi a menor pontuação num primeiro quarto na história dos playoffs, empatado com outro jogo que eu não sei qual foi. Eu acho que muito disso foi por conta do intervalo curto entre as partidas, né? Foram 36 horas do jogo 3 pro jogo 4, né? Isso. Jogo 3 pro jogo 4. E eu acho que isso refletiu na qualidade da partida. Foi um jogo muito ruim. Que no final o Thunder conseguiu fazer mais bolas de 3 e acertou mais lances livres. E eu sinto que essa foi a diferença entre os dois times.
É isso aí, Gabriel. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando ou assistindo a gente. E, mais uma vez, Gabriel, obrigado pelo convite. Eu aqui representando o Coach Brasil, sempre que for convidado. Tô aqui. E o que eu posso dizer pra quem tá escutando que foi definitivamente um dos jogos na história da NBA. Sem dúvida. Isso, de fato. E, cara, basquete de cadeia pura. Assim, esse jogo, essa série tem tido essa tônica de um basquete mais físico, mas ao mesmo tempo falta uma assertividade em alguns certos pontos. A gente tem visto muitas peças individuais. Se fosse uma temporada regular, teria mais destaque em peças individuais, mas estou vendo muito do coletivo dos outros dois times. Então você vê hoje, para mim, quem roubou a cena foram os 3 coadjuvantes de Oklahoma, que saíram do banco. Você teve o Wiggins, o Wallace, fazendo um jogo absurdo, acumulando para 22 pontos, 23 pontos, se não me engano. E a nossa sorte que o final foi apertado, cara, porque jogo por jogo, assim, mais uma vez o Oklahoma começou abriu vantagem, tomou a virada. Hoje mostrou uma resiliência, que é aquela defesa que a gente conhece de Oklahoma, para saber voltar pro jogo, buscou. O Oklahoma ainda comete alguns erros, cara, e coincidentemente, hoje completa 1 ano de quando o Dallas, se não me engano, abriu 2-1 na série contra esse mesmo Oklahoma no passado. E esse time ainda comete alguns erros que não deveria cometer. A diferença é que agora tem, pra mim, Alex Caruso, cara. O que ele defendeu nesse final de jogo hoje foi absurdo. A navegação de bloqueio dele, a defesa no Jamal Murray, por exemplo, nesse final de jogo foi absurdo. Fora que ele já tem jogo de 20 pontos nessa série. O Jalen Williams tá devendo, o J-Dub, mas no final de jogo ele conseguiu fazer uma bandeja super importante. E eu acho que é sobre isso, cara. Se manter em quadra, se manter no jogo, se manter ligado. Mas, assim, não foi bonito. Isso é fato, não foi bonito. Eu falei no começo que eu tive a impressão que o Oklahoma City acertou um pouco mais ali da linha de lance livre do perímetro, né? Mas os números não são esses, né? O Nuggets, inclusive, teve um pouquinho de vantagem nesse ponto, né? Mas acho que a sensação mais na reta final, né? E acho que você... No clutch, foi no quarto período. O Jokic errou 2 lances livres, o Gordon errou 2 lances livres. E teve uma hora que o jogo tava, se não me engano, Gabriel, tava 84-80. Acho que era isso. 86-80. E o Jokic podia cortar para 4 ou 2 pontos, cara. E ele errou os 2 lances livres. E na posse seguinte, o Shai pegou um bloqueio alto e fez 2 pontos. E na outra posse, Denver errou de novo. E o Jalen Williams fez mais 2 pontos e aí abriu 8 pontos. E aí o jogo, assim, acabou o jogo. Cara, eu acho que é um bom gancho pra gente ter uma conversa que a gente precisa ter. E, assim, eu amo o Nikola Jokic, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, mas ele tá fazendo uma série muito ruim contra o Oklahoma City Thunder. Claro que nos padrões que a gente tá acostumado a ver o Jokic, né, como o melhor jogador de basquete do mundo, o aproveitamento dele em arremessos de quadra é péssimo. A bola de perímetro dele não tá caindo, lance livre dele, ele tá indo muito mal, e claramente ele tá fazendo uma série muito abaixo do que os Nuggets precisam pra vencer o Oklahoma City Thunder, né? E até... Você acha que ele tá fadigado, Gabriel? Cara, então, era esse ponto que exatamente eu ia chegar. Eu não quero dar um passe livre pro Jokic, porque eu acho que se fosse qualquer superestrela estaria recebendo muitas críticas. Ele tá jogando mal, ponto. Um dos motivos pra isso, primeiro, é porque ele tá jogando mal. Outro motivo, eu concordo com você, ele tá cansado. Eu acho que é um time do Nuggets que tá jogando no limite os playoffs inteiro, o fim da temporada regular todo, né? E contra um time mais jovem, um time com mais energia. Mas, de novo, isso não absolve o Jokic. Um jogador do nível dele... Assim, tudo bem, arremesso de quadro, você vai passar por momentos que você tem um aproveitamento pior, né? Isso, ele consegue impactar o jogo de outras formas, com rebote, com assistências, com a forma como ele comanda o ataque. Mas lance livre é indesculpável. O aproveitamento dele de lance livre é indesculpável. Se ele acerta aqueles lances livres na reta final desse jogo 4, os Nuggets poderiam ter vencido essa partida, né? Eles poderiam estar 3-1 numa série que o Thunder ainda teria o saldo positivo no placar agregado, né? Porque eles venceram o jogo 2
por mais de 30 pontos. Então, o Jokic, amo o Jokic, melhor jogador do mundo, não absolve ele de... Ele tá fazendo uma série muito ruim. Numa série que o Thunder não tá jogando melhor nem de longe. Se ele tivesse jogando melhor dele, eu acho que os Nuggets poderiam estar agora com 3-1 na mão. Sim. E eu acho que, aproveitando pra pegar esse gancho também, cara, isso diz muito também sobre a defesa do Hartenstein contra o Jokic. O Isaiah Hartenstein, que assim, eu como torcedor do Knicks senti muito a saída dele. O que o Hartenstein estaria fazendo agora nessa série contra a Boston 1000 vezes melhor do que o Mitchell Robinson tá fazendo, por exemplo. Então, você coloca ele como defensor primário do Jokic. Cara, assim, ninguém vai parar o Jokic, porque o Jokic é, de fato, Gabriel, o melhor jogador do mundo. Óbvio, mas você vai prejudicar a ida do Jokic para a sexta, tornar o jogo mais físico. E, cara, se você dá uma olhada na reta final do jogo hoje, você tem o Hartenstein defendendo o Jokic e o Caruso em defensor de ponto de ataque, cara. É uma primeira linha de defesa muito boa, cara, entendeu? Você olha no corner, você tem o Shai fazendo contestação, você tem o Jalen Williams também defendendo. Quando o Oklahoma quer jogar o basquete defensivo deles, cara, pra mim é a melhor versão de Oklahoma. Óbvio, você tem o jogo 2, que eles venceram por 40 pontos de diferença. Pô, lindo, ótimo. Mas pra mim, cara, o ponto focal desse time de Oklahoma é a defesa. E, cara, consequentemente, o Jokic tá sentindo. Eu acho que faz parte também. A pergunta seria, né, Gabriel? Quem tá jogando muito bem nesse playoff? Que, assim, tá roubando a cena todo o jogo, tá consistente. O Tatum fez os últimos 4 jogos dele contra o Orlando, foram de 35 pontos. Agora ele tá inconsistente e muito também pela defesa do Knicks. O Jalen Brunson fez o último jogo muito ruim mesmo. Você olha, Indiana podia abrir 3-0 em casa, perdeu o jogo em casa. Você pode falar do Donovan Mitchell, talvez, que tá sendo tendo uma consistência boa, mas também... Eu tenho um nome. Com a usagem dele. Pode falar, quem? Aaron Gordon. O Aaron Gordon. Tá jogando muito, cara. O Aaron Gordon tá... Tudo bem, perdeu esse último jogo, mas eu achei que o Aaron Gordon tá fazendo uma série muito boa. Mas só pra ilustrar, tem sido... Eu não sei se você vai concordar, William. Eu acho que os playoffs da NBA esse ano estão ótimos, espetaculares, 10 de 10, muita emoção. Eu sinto que a gente chega num momento agora que nenhum time tá jogando melhor basquete. Assim, nenhum dos 4 times tá jogando melhor basquete. E acho que isso se aplica ao Thunder, se aplica aos Nuggets, mas isso que você falou da defesa, eu achei que foi um ponto bem importante, essa questão do... Você tem o Hartenstein, né, batendo ali com o Jokic, você tem o Chet na ajuda, Chet, aliás, tá fazendo uma série muito fraca. E a gente sabe que o Jokic, ele gosta muito de armar o jogo. Só que, por melhor que o Jokic seja, pra ele botar a bola no chão quando tem o Caruso perto dele, é muito difícil. Porque é muito difícil você driblar a bola contra esse time do Thunder, né? Acho que é o time mais difícil de fazer isso na NBA, né? Porque tem Caruso, tem Lu Dort também não tá fazendo uma série muito boa, tem tantos defensores que eu acho que isso prejudica bastante. Do lado do Thunder, o Shai, eu achei que foi mais um jogo que ele se enrolou na reta final, né? Que era pra ele decidir... A gente tá falando de nomes abaixo, cara. Sim. O Shai. O Chet, eu acho que não tava... Ele fez um primeiro tempo muito bom no jogo 3. Segundo tempo ele deu uma sumida. E eu acho que o Jalen Williams tá deixando a desejar também. Eu acho que nenhuma das 3 estrelas do Thunder tá fazendo uma grande série até agora. Cara, o Jalen Williams até certo ponto do quarto período tava 1 de 11 nos arremessos, cara. Beleza, ele fez a bandeja, pra mim foi a bandeja mais importante do jogo. Foi quando eles abriram 6 ou 8 pontos de diferença, faltando 2 minutos pra terminar. Mas, cara, ele não tá encontrando seu melhor basquete. E ele não encontrou seu melhor basquete, prejudica muito o Oklahoma, porque precisa de um cara que foi All-Star, cara. A gente não pode esquecer que Jalen Williams esse ano foi um All-Star. Então, assim, se o All-Star tá entregando 1 de 11, tem uma coisa muito errada. E, assim, eu acho que tá sendo mais demérito dele do que mérito da defesa do Nuggets nesse ponto. Eu acho que a defesa do Nuggets tem encaixado com o novo treinador em alguns pontos. Novo treinador Nikola Jokic. Com o treinador Coach Jokic. Mas o Jalen Williams, de fato, cara... Aí, beleza, vamos mudar, vamos falar do Chet. Eu adoro o Chet, cara, mas eu tenho uma raiva quando ele não pega um rebote que é literalmente óbvio que ele tinha que ter pego. Na reta final hoje, teve um arremesso, aquele arremesso de 3 do Jokic, do Jamal Murray também.
era um rebote claro, que ele tava na mão dele. Ele olha pro Aaron Gordon e fala, beleza, você tá aqui. Ele olha, em vez de fazer um bloqueio de rebote, os caras da NBA hoje não fazem bloqueio de rebote, Gabriel. Isso me deixa puto também. Não fazem bloqueio de rebote. O Aaron Gordon simplesmente contorna ele, porque ele tá olhando pra cesta. Toma a frente dele e pega o rebote da mão dele. Aí ele vai lá e faz a falta. O Aaron Gordon acerta 1 de 2, um daqueles lance livres que a gente tá comentando agora. Mas vamos supor, cara, e se fosse um jogo de uma posse? Sim. Como é que você vai deixar o cara pegar um rebote desse, cara? Você tá em frente ao aro assim, eu tenho ficado muito chateado. Eu adoro o chat, por isso que eu fico chateado, cara. E acaba que a gente tá tendo que recorrer, cara, aos nomes como o Alex Caruso, cara. Pra mim, o Caruso tem sido consistente, assim, na defesa a série inteira, cara. A série inteira. Quanto ao Shai, cara, no final, aquele step back dele, que ele deu 2 vezes, totalmente desnecessário, cara. Assim, é igual o Jason Tatum. Você tá com a vantagem, você é um driblador melhor. Você, talvez o Shai é um pouco mais fraco de massa muscular que o Tatum, mas dribla melhor e acho que é mais rápido. Cara, você tem que partir pra dentro e fazer a bandeja, igual ele tinha feito, sei lá, 30 segundos antes. Ele inventa 2 step backs desnecessários demais. E, assim, cara, podia dar merda. A gente já viu como é que deu merda, cara, outras vezes, com todo respeito, né? Mas essa tomada de decisão do Shai, uma analista na ESPN falou, Gabriel, eu concordo muito, a gente tá esperando aquele jogo MVP do Shai ainda, sabe? E a gente não viu ainda nesse playoff. Sim. Aquele jogo de, 40, 10, 10, ou 40, 10 rebotes, 5 assistências e 5 roubos de bola. O último jogo que ele fez, cara, foi, excelente. 30 pontos em menos de 4 períodos. 11 de 14 nos arremessos, cara. Isso também é um jogo de MVP. Mas... Precisa fazer isso num jogo que não é decidido por 30 pontos, né? Isso, foi um jogo de surra, sabe? Hoje seria um jogo pra ele fazer um jogo de MVP desse, sabe? Totalmente eficiente, até o final, jogo pegado. E assim, cara, eu acho que ele tá devendo, mas aí a gente tem que dar mérito aos executivos nessa, cara. São os caras que construíram esse time. Porque se um Shai, um JW e um Chat não estão bem, você tem o Hartenstein, você tem o próprio Caruso, o Cason Wallace, subestimadíssimo, o próprio Aaron Wiggins também, outro jogador que eu gosto. Então, assim, cara, montagem de elenco, Oklahoma. E é por isso que eu acho que o Oklahoma vai passar. Assim, já dando esse take já. Porque no final você tá vendo, você tá enfrentando um Denver com o Westbrook lesionado, o Michael Porter Jr. com proteção no ombro, o Aaron Gordon que tá jogando pra caraca, mas tá machucado, e o Jokic, que na minha opinião tá cansado. Então, assim, eu acho que essa juventude de Oklahoma só perde pra ela mesmo, sabe? Não quero tirar o mérito de Denver assim, mas o time mais jovem da NBA, se eu não me engano, poxa, cara, contra um Denver totalmente machucado, os caras têm que passar esse jogo. Esse jogo de Oklahoma, cara, pra mim é o jogo mais importante do Oklahoma City Thunder. Desde aquele jogo, cara, que eles abriram 3-1 contra o Warriors, se eu não me engano. Eles podiam ter fechado a série contra o Warriors em Oklahoma, e não fecharam. Aquele jogo horroroso do Durant. Eles tomaram a virada depois. Então, cara, pra mim, esse jogo é o jogo, cara. Sim. Se esse time de Oklahoma não chegar na final de conferência, pra mim é fracasso. Total. É uma barra muito... Assim, o Thunder entrou com o favorito ao título, Sim. né? E por mais que tenha méritos pra isso, ainda é algo muito difícil, né? De você confirmar. Só pra encerrar... Só ganha um, né? Só encerrar essa série, né? Antes de avançar, e eu concordo com você. Quem assistiu meu vídeo lá no TikTok, no Instagram, eu falei depois do jogo 3 que eu ainda achava que o Thunder venceria a série, e mantenho esse palpite. Eu também acho que o Thunder vence. E só pra citar mais um nome, Christian Braun nesses playoffs tá dando um salto de qualidade, né? Que é legal de ver. Eu acho que supre e acho que supera a contribuição que o KCP dava ao time nos últimos anos. Com certeza. Vamos passar agora para Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Antes, lembrar pro pessoal que se você quiser não assistir, né, mas escutar um episódio extra por semana do podcast Cara dos Esportes, se torne apoiador. Link tá na descrição, R$14,90 por mês apenas. Você escuta através do site. Muito fácil, você dá play, bloqueia a tela do celular, é como se fosse um player de áudio. R$14,90 por mês, te dá acesso também à cobertura de NFL, né, os episódios extras de NFL.
textos lá no site. E se você curte o podcast Cara do Esporte, você ajuda a manter o podcast no ar. Também deixa 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify, é muito importante. Se inscreve no YouTube, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. Antes de falar de Warriors e Wolves, um número aqui, William. A gente tá gravando antes de Pacers e Cavaliers, né, o jogo que fechou domingo. Então pode ser que esse número esteja diferente. Os times visitantes esse ano nos playoffs venceram 28 jogos, perderam 28. Ou seja, entre times visitantes e times mandantes está exatamente 50% para cada lado, né? E é a primeira vez que isso acontece desde 1981. Ou seja, 44 anos. E excluindo, obviamente, a bolha dos playoffs de 2020, né? Porque não tinha mando de quadra, né? Era tudo lá em Orlando. E esse jogo foi mais um que a gente viu, né? O time visitante, no caso o Minnesota Timberwolves, derrotando o Golden State Warriors por 102-97. E eu tenho uma sensação parecida aqui, William, apesar da situação ser totalmente diferente, né? Porque os Warriors, obviamente, estão sem o Stephen Curry e ele só deve retornar no jogo 6. Mas eu saio desse Thunder e Nuggets achando que o Nuggets desperdiçou uma oportunidade de vencer um jogo, e eu acho que é o tipo de derrota que pode ter custado a série ao Denver Nuggets. E eu acho que essa derrota do Golden State Warriors também é isso. É uma derrota... Pra mim, essa derrota do Golden State Warriors provavelmente custou uma chance da equipe avançar à final de conferência, porque a equipe tava fazendo uma boa atuação, chegou ali a abrir, se eu não me engano, 8 pontos e morreu no último quarto. O Minnesota Timberwolves conseguiu retomar o controle da partida e, assim como o Thunder, eu não achei que o Wolves fez um grande jogo e não acho que o Wolves tá fazendo uma grande série. Mas se o Warriors vence esse jogo, você abre... no caso, abriria 2-1, né? Foi o jogo 3. Sim. E aí você garante que você vai ter o Stephen Curry em mais um jogo nessa série, né? Enquanto, com a derrota, o Wolves pode vencer os 2 próximos jogos e o Curry não joga de novo na série. Tem chance dele de voltar. Isso. Sim. Eu acho que foi uma chance muito grande desperdiçada pelo Golden State Warriors num jogo, de novo, que eu não acho que o Minnesota Timberwolves foi tão bem. Cara, eu fiz um tweet no pós-jogo de Warriors e Wolves. Eu botei uma foto do Curry e falei, gente, sejam honestos, com esse cara saudável, quanto estaria essa série? A enxurrada de respostas que eu recebi de 3-0 é brincadeira, cara. Porque o Wolves agora tá tendo aquela sorte entre aspas, né, cara? Você constrói seu elenco, você tem profundidade de elenco, você trocou o Towns pra ter profundidade de elenco. E eles estão colhendo os frutos disso, cara, estão saudáveis. O Warriors não tem o Ent tá baleado, né? O Anthony Edwards tá baleado. Apesar de ter feito o último quarto magnífico. Só pra não dizer que tá o time 100% saudável também, né? Porque ele tá lidando com os problemas. Então, mas mesmo assim ele fez uma partida de 30 pontos, se eu não me engano. 36. Ontem, cara, esse era o jogo que eu tava cobrando, cara. Eu tava cobrando um jogo de Anthony Edwards nessa série e pra mim foi isso. Ele tem que ser esse jogador. Mas é muito difícil a gente ficar falando de detalhes em si na NBA, cara. Mas você vendo como o Curry tinha feito 13 pontos da forma mais rápida e fácil possível, acertando arremesso do meio da quadra quase, o Warriors abrindo 20 pontos de vantagem, é impossível você não lembrar, cara, não pensar nisso, cara. E se esse cara tivesse saudável, como é que estaria sendo a situação agora? Entendeu? Eu acho que o Wolves não ia arremessar tão mal como naquele jogo 1, mas era uma situação de talvez estar 2-1 Warriors, sabe? Pelo menos isso. E agora é desespero total, Gabriel. O Warriors vai vir com tudo pra tentar ganhar um jogo. Porque se perder esse jogo, cara, eu acho que seria nem a boa de botar o Curry pra jogar, cara. 3-1, não sei se dá pra virar um 3-1 nesse modo desesperado. Até porque o Jimmy Butler também tá machucado. Sim. E os jogadores de rotação do Warriors são de lua, né? Então um dia o Kuminga faz uma atuação como a de ontem, outro dia ele faz, sei lá, 10 pontos, sabe? Então, eu acho que o Warriors foi drenado pela saída do Curry, e assim, cara, não tem o que fazer, é foda, cara. Futebol é foda, né? Já diziam os sábios já. Mas
eu acho que você fala muito também sobre o Wolves, porque é difícil a gente não falar sobre, de novo, em si. Mas o Wolves tá fazendo pelo menos a nota 6, sabe? Não faz a nota. Não tira uma nota 4, uma nota 3, igual teve no jogo 1. Mas também não passa de 6. Faz a média e passa de ano. O copo meio cheio pro Minnesota Timberwolves é que eu não achei que eles fizeram uma série espetacular contra os Lakers, não estão fazendo uma série espetacular contra os Warriors, e ainda assim estão caminhando pra ir pra final de conferência com chance real de serem campeões, né, da conferência. Sim, porque os matchups estão encaixando, Gabriel, e eu acho que é isso. O LeBron falou sobre isso no podcast dele, cara. Pegamos um matchup muito difícil pra gente ser enfrentado, porque o Lakers não tinha pivô. Aí você pega agora o matchup onde você tem um Julius Randle que, assim, não tem quem no Warriors alguém que tá conseguindo defender o Julius Randle, sabe? E então é isso que tá quebrando. E profundidade de elenco, cara. A gente não viu ainda um jogo enorme do Nice Reed, por exemplo, igual ele fez contra o Lakers, um jogo do Dante DiVincenzo que ele pode fazer. Ele pode matar 10 bolas de 3 algum dia. O outro jogo que o Alexander Walker fez 20 pontos, cara, sendo do banco de reservas, então eu acho que o Wolves ainda não tá jogando seu melhor basquete, e isso pro torcedor do Wolves é uma notícia ótima, cara. Pô, a gente não tá jogando tão bem, e estamos a 2 vitórias de uma final de conferência que não via desde 2004, se não me engano. Porra, cara, eu estaria nas duas se fosse torcedor do Wolves, e eu tenho que falar do Julius Randle, Gabriel. Eu acho que muito legal essa jornada dele. Ele era do Knicks e tava carregando essa fama de ser um cara que caía de produção em playoff. Bem legal o jeito que ele mudou a abordagem dele, diminuiu a quantidade de arremessos de tanto de 2 pontos como de 3 pontos. É um cara que é aquele ala pivô que é trombador, mas que sabe passar a bola. Ele tem um touch muito bom pra visão periférica, pra fazer uma passada de bola no driving kick. E eu acho que isso... Bom, triplo-duplo, né, cara? Eu acho que isso tem coroado as atuações dele. O Anthony Edwards tá... Eu acho que agora ele vai ter esse intervalozinho, vai voltar melhor. Eu acho que tá caminhando, cara. O Rudy Gobert ontem, na reta final, foi importantíssimo com os rebotes ofensivos. Ele vai fazer, sei lá, vai ter jogo que ele vai fazer 2 pontos. Mas ele tem que estar em 4. Porque ele vai proteger o aro e vai pegar rebote ofensivo, cara. Então, eu acho que o Minnesota tá fazendo um trabalho correto, Gabriel, sabe? Tipo o Denver, quando foi campeão... Naquela run, ninguém parava Denver. Isso era claro que Denver ia ser campeão naquela run. Mas vamos botar assim, de método de trabalho, sabe? De trocar pelas peças certas, pegar os jogadores subestimados corretos, fazer as trocas que devem ser feitas. E, cara, tá dando fruto. Eu acho que o Minnesota tem a faca e o queijo na mão, cara, pra vencer de novo em São Francisco, cara. E assim, encaminhar a final da série. Concordo, acho que foi uma vitória gigantesca, né? E é uma característica de time bom, né? E eu bato muito nessa tecla aqui no podcast, né? Eu acho que o Edwards termina com 36 pontos e meio que apaga que o jogo dele como um todo não foi bom, né? Ele foi... Só que eu acho que é um sinal muito importante de uma superestrela que, mesmo num jogo que eles não parecem inspirados, eles ainda conseguem decidir, né? Consegue superar e fazer um ótimo último quarto, né? E o que você falou sobre o Julius Randle, eu concordo e assino embaixo. Eu não acreditava que o Julius Randle tinha uma sequência nos playoffs como ele vem mostrando até agora, né? Porque eu acho que ele discutivelmente foi o melhor jogador do Wolves contra o Lakers, né? Porque ele fez uma série muito boa. E tá jogando. E tá sendo agora contra... tá jogando muito bem, né? E acho que você tocou no ponto certo. Ele era um dos maiores parabolas da NBA, né? A bola chegava nele e parava, não saía. E ele... Cara, ele teve 12 assistências. Quando que você vai imaginar que o Julius Randle vai ter um jogo de 12 assistências? Nunca. Então realmente um grande trabalho do Minnesota Timberwolves e de novo, pode soar como crítica, mas não é, a intenção não é essa. Eu acho que quando eu digo que o Wolves não tá fazendo uma grande série, ainda assim estão vencendo, é mais assim, pô, esse time ainda pode elevar o nível. Sim. E eu acho que com o Thunder rateando do outro lado, eu acho que o Wolves tem chances bem reais de chegar na final da NBA. Eu acho que não é nada de outro mundo. E é algo que o time terminou muito bem a temporada regular, mas vamos ser sinceros, ninguém tava colocando, o Minnesota Timberwolves vai vencer a Conferência Oeste. E eu acho que as chances do time hoje são muito maiores do que 3 semanas atrás.
Vamos... Concordo plenamente, Gabriel. E se você parar pra ver também, era um time que tava tendo treta Sim. de vestiário, de jogador cobrando jogador. Eu acho que essas coisas ajudaram também, de certo modo, cara. Eu nunca vi um Julius Randle tão vocal cobrando o time, por exemplo. O Anthony Edwards, bem ou mal, teve esse próximo passo de evolução como líder. Ter o Mike Conley no vestiário é importante para isso. Você trouxe um Donte DiVincenzo com experiência de playoff. São jogadores vocais, cara. Eu acho isso legal. O Rudy Gobert, veteranaço e super importante. E o próprio Chris Finch também dá essa liberdade pro time. Então, eu acho que é o que você tá falando, cara. Galera, que tá escutando, tô tirando ovos pra merda. Claro que não, cara. É porque a gente sabe que esse time pode apresentar um basquete melhor. E é assustador que esse time tá vencendo, tá chegando até onde pode chegar, sem estar jogando o melhor basquete deles, cara. Entendeu? Então, assim, eu não duvido de mais nada, cara. Eles podem muito bem, imaginando, viver num mundo onde o Wolves pode vencer a NBA. Eu não duvido de mais nada, cara. Vamos encerrar agora com Boston Celtics e New York Knicks, né? O seu New York Knicks, William, que foi derrotado por 115-93 no Madison Square Garden, mais um jogo que o visitante vence. E eu fiz um vídeo nesse sábado que foi meio brincadeira, meio sério, William, porque não sei se você viu que normalmente eu faço aquele vídeo de um minuto e pouquinho falando do jogo e tal. Esse foi um vídeo de 10 segundos no qual o título é normal, assim, o que o Boston Celtics fez de diferente nesse jogo 3 pra vencer o New York Knicks. Aí a minha descrição foi: os Celtics acertaram arremesso de 3, o que não vinha acontecendo. Fim do vídeo. E claro que tem mais coisa, mas também não tem muito mais coisa não, porque eu achei que os Celtics fizeram o mesmo jogo que eles vinham fazendo, que eles sempre fazem, méritos deles, né? Eles foram campeões jogando assim. E a diferença pro jogo 1 e pro jogo 2 é que a bola de 3 caiu, né? Eles tiveram um aproveitamento historicamente ruim no jogo 1 e no jogo 2, né? Foram 25 bolas acertadas de 100 tentadas. E no sábado eles acertaram 50%, né? Arremessaram 40, acertaram 20 e venceram o jogo. E, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eles tiveram meio que uma assim, não é uma aberração estatística, porque eu acho que numa amostragem de 2 jogos isso é possível. Mas iria se corrigir, e se corrigiu. Eles venceram, e eu acho que às vezes o basquete é um pouco simples, William. A bola de 3 caiu e eles venceram o jogo. Gabriel, você falou tudo, cara. O Knicks tá perigando a série inteira, cara, a tomar surras históricas. No jogo 1, perdendo por 20 pontos. Jogo 2, perdendo por 20 pontos. Jogo 3, chegou a perder por mais de 20 pontos de novo. Só que dessa vez, cara, é o que você falou, os arremessos de Boston começaram a cair. Os arremessos livres têm sido a tônica pro time de Boston, né? Eles estão conseguindo esses visuais. O Joe Mazzulla comentou sobre isso, falou que, gente, vocês não adiantam. Eu sei que vocês querem que eu venha aqui, critique. Eu não vou falar isso, cara. Ele falou: eu gostei dos visuais que a gente teve. Não conseguimos executar, vamos melhorar. Foi exatamente isso de novo, cara. Teve os visuais. Eu acho que, assim, se a gente pode falar de alguma coisa que mudou, eu gostei da defesa de Boston dessa vez. O Derek White foi muito bem marcando o Jalen Brunson nas posses. O Porzingis ainda não tá achando esse ritmo ofensivo. 3 tocos. O Al Horford, mais 2 tocos. Teve uma defesa muito boa do Jaylen Brown também. Então, o próprio Peyton Pritchard, cara, teve um impacto defensivo maneiro. Então, assim, cara, aí fica meio difícil de você atacar quando o seu melhor jogador, que é no caso o Jalen Brunson, tá frio no jogo. Michael Bridges, assim, ele é decisivo defensivamente, mas tem falhado para encontrar seu ritmo ofensivamente no começo dos jogos. O Odiano Novo, quando ele tá bem, vai, quando não tá, esquece. E ontem ele não tava bem no ataque e na defesa. Então piorou ainda a situação. Você vê o Boston tá pagando os arremessos do Josh Hart. Então, assim, tem dia que vai cair, tem dia que não vai cair. E nem me deixa falar do Mitchell Robinson aqui, cara. Que o cara é excelente pra pegar rebote ofensivo, monstruoso pra pegar rebote. Só que o cara não acertou lance livre, nem se a vida dele dependesse disso. Então, assim, cara, esse hack a Mitchell Robinson tá acabando com o ritmo ofensivo do Knicks. Às vezes ele pega o rebote ofensivo e não tem nem chance de jogar a bola pra fora, porque ele já tem um cara abraçando ele. Então, essa falta de profundidade do elenco do Knicks também me incomoda um pouco, mas mesmo se tivesse um time mais profundo, não sei se o Tom Thibodeau iria utilizar uma rotação grande, sabe? A gente conhece a peça.
Então, assim, eu gostei da defesa de Boston, cara. Se a gente pode falar de um ponto que mudou, eu gostei da defesa de Boston. O Jason Tatum começou 4 de 4 de 3 pontos. O Tatum ainda não tá conseguindo fechar jogo bem. Isso é fato. Tanto ele como o Jaylen Brown não estão conseguindo fechar os jogos bem. Mas, cara, o jogo são 4 períodos. O Tatum foi primordial pro Celtics começar fazendo 30 pontos no primeiro quarto, cara. Ele começou, repito, começou 4 de 4 de 3 pontos. O Jaylen Brown começou com 17 pontos no primeiro tempo. E se a gente pode falar de alguma coisa também, cara, Peyton Pritchard, né, cara? Sim. O baixinho... Esquece, cara. Eu adoro ele, cara. Pra mim, ele fala, os jogadores falam, ele é o cara que mais compete dentro desse Boston Celtics, cara. Porque o cara, a altura que ele tem, se impor em jogos grandes, como ele faz, é sensacional, cara. Eu adoro esse maluco. Ele matou as bolas importantes, os arremessos livres. Gostei da dinâmica do Tatum. Esse Tatum armador, eu acho que é o que falta, sabe? Ele tem que achar um balanço entre ser o Tatum que tem que infiltrar, o Tatum que tá em mismatch, o Tatum que tem que fazer passes de pick and pop, ou passes extras. E eu acho que tá faltando achar esse balanço. Mas assim, cara, jogador como ele já dá o benefício da dúvida e espera o próximo jogo, né? Apesar dele ser muito cobrado. Verdade, isso do Peyton Pritchard, até antes do jogo eu tava conversando com um amigo meu, torcedor do Celtics, que eu achava que tava faltando o Peyton Pritchard, inclusive, né? Porque, às vezes, não necessariamente minutos, mas às vezes ele meio escanteado, né, no ataque, quando tava em quadra. Então, eu acho que ele é um jogador muito importante, foi eleito o melhor sexto homem. E o Celtics é meio parecido nesse ponto com o Wolves, que eu também acho que é outro time que eu acho que vai ganhar a série e também não tá jogando a melhor versão do basquete que eles podem ainda, né? E o Tatum e o Brown, o Jaylen Brown principalmente, né, cara? O Jaylen Brown eu acho que ele regrediu significativamente em relação a temporada passada, né? E às vezes ele dá alguns flashes ali, mas ainda não é aquele Jaylen Brown da temporada passada. E o Porzingis, eu não sei se você vai concordar, eu tô achando o Porzingis meio magro. Ele teve uma doença Sim. que ele ficou um tempo fora, ele tá voltando aos poucos ainda, né? Mas eu acho que ele parece ter perdido massa muscular, né? E quando o Porzingis... Assim, se tem uma coisa que esse time acho que pode mudar significativamente, é o Porzingis 100% em quadra, né? Porque, assim, o Porzingis não é à toa que o apelido dele é unicórnio, né? Não existe outro cara como ele. Eu acho que quando ele tá bem, ele é aquele plus a mais, o famoso plus a mais do Boston Celtics. Eu acho que é até um pouco subestimada a falta dele, ofensivamente e defensivamente, a proteção de aro dele também, né? Porque o Horford é um jogador incrível, mas também tem, 75 anos, né? Então, você concorda? O Porzingis parece meio... Eu tô achando ele meio magro. Gabriel, eu acho que é o seguinte, cara, ele pegou... Teve alguma coisa com algum vírus que ele pegou, Sim. cara, que ele contraiu e... Isso foi em março, fevereiro pra março. O Chance da ESPN falou que ele tá tendo que tomar medicamento, injeção, uma parada de coisa assim, cara. Então, assim, a parada foi séria. Ele jogou 18 minutos ontem, cara. No outro jogo ele jogou 13, se eu não me engano. Assim, loucura. E pra mim, ele foi a peça primordial, tipo assim, não primordial, né? Mas pra mim, ele foi o diferencial pro Celtics vencer a NBA no passado, sabe? Porque é o cara que você não vai parar ele, cara. Você leva pra linha de 3 pontos, pick and pop, ele vai acertar de 3 pontos. Se levar pro garrafão, mismatch, o cara mais baixo que ele vai acertar o mid-range também. Então, assim, cara, talvez essa falta de dinâmica a lá Boston Celtics também esteja fazendo... o Porzingis também faz falta, sabe? Então, você vê que ele tem um range de 3 pontos absurdamente bom. Então, a gente tá tendo que ver mais o Horford em ação. O Horford ontem fez 15 ou 20 pontos, se eu não me engano. Pegando ponte aérea. A gente tá tendo que ver mais minutos do Cornet. E ele não tem feito isso, que é engraçado, ele tem ajudado. Mas, de fato, cara, o diferencial é o Porzingis, cara. E ele tá doente. Tá com alguma parada. O Celtics não dá detalhe. Nenhum jornalista sabe que ele tem. Mas ele tá lá, sabe? Ele deu 3 tocos ontem, pegou uns jabados importantes. Só que ele não acertou nenhuma bola de 3, eu acho. Então, assim, vamos pensar numa continuidade. Você pegar um time, o Boston teria que passar pelas finais de conferência e finais da NBA, cara. Sem um Porzingis 100%, cara, isso vai exigir que o Tatum e o Brown não tenham margem de erro, cara, por exemplo. Então eu acho que... E exigir de um Horford com 38 anos, como você mencionou, para suprir essa vaga,
eu amo o Horford, mas a gente sabe que isso já não deu certo no passado. É Se puxado. fosse para dar certo, teria dado certo lá em 2018, 17, na época que ele tava lá com 22. o Boston lá. 22, exatamente. Por isso que trouxeram o Porzingis, por isso que trocaram o Robert Williams, sabe? Então, não sei, cara, eu acho que o Knicks pode tirar proveito disso. Eu acho que, pelo menos, uma vitória do Knicks eu acho que foi mais mérito do time, a outra eu acho que foi muito, muito demérito de Boston. E é o que a gente tá falando aqui, cara. Eu odeio quando o Knicks joga dentro de casa jogo importante. Porque é uma merda, mano. Toda hora que o Knicks erra um arremesso importante, até o Spike Lee lá fazendo reação, aquela cara de, porra, que merda, cara. E é sempre assim, cara. O Spike Lee arrumado, vai carro alegórico, aí o time começa a perder, aí ele dá um close na cara dele, de propósito. É difícil, cara. Eu prefiro muito mais que o Knicks feche todos os jogos fora de casa, né, até o final, até onde passei, cara. E acho que o torcedor de Boston também, cara. Porque Boston Sim. tá fazendo uma campanha, historicamente, elite fora de casa nessa temporada, cara. Coisa que, assim, acho que Boston perdeu pouquíssimos jogos fora de casa esse ano, cara. Então, o torcedor de Boston também deve concordar comigo. Verdade. A gente falou sobre isso no último podcast, como o desempenho do Celtics fora de casa parece que é melhor do que dentro de casa. E assim, o ponto dos Knicks eu acho que também não é muito... Assim, Towns e o Brunson foram espetaculares? Não. Mas quando você tem 24 pontos de Bridges, Anunoby e Josh Hart, que jogaram entre os três, quase 120 minutos... Não tem como, é muito minuto e pouco ponto, né? Esses caras precisam aparecer. Claro, o Josh Hart, ele não vai fazer 23 pontos, como ele fez no jogo 2, toda a partida, né? Mas o OG Anunoby e o Mikal Bridges estão lá pra eles serem o terceiro cara. No jogo 1, mais frequência o Bridges do que o OG Anunoby, né? Que eu acho que ele tem um potencial ofensivo maior, mas é um time que... Acho que a tendência é essa regressão à média aí do Celtics na linha de 3 continuar. E eu acho que os Celtics vão virar. Eu acho que os Celtics vencem essa série. Não sei se em 6 ou em 7. Mas eu mantenho meu palpite, William. Desculpa. Eu mantenho meu palpite. Não. Eu acho que o Celtics vence. Com você também, cara. Eu tô bem... assim, cara. Eu ainda acho que faltam lacunas para o Knicks passar de fase e se tornar esse tipo de time, sabe? Uma mudança no mindset de rotação, se ter alguns jogadores mais importantes na continuidade do time. Como eu falei, cara, você tem o Mitchell Robinson, mas a NBA não dá mais espaço para o Mitchell Robinson, cara. Olha o Hartenstein, por exemplo, do Oklahoma, cara. O cara pega o rebote ofensivo, mas sabe passar a bola, sabe driblar, sabe quicar, sabe fazer o básico. O Mitchell Robinson assim, protege o aro, ajuda. Aí se você não pode usar o Mitchell Robinson, porque você tem o Towns, que tá com problema de falta, ontem de novo. Muita falta, muita reclamação do Towns, parece que ele não sabe que tá jogando playoff. Tem dia que o capítulo vai estar do seu lado, tem dia que o capítulo não vai estar do seu lado, isso acontece. Aí a outra opção é o Precious Achiuwa. Mano, não tem como. E bem ou mal, cara, Boston tem o Al Horford, tem o Porzingis, e o Cornet tá fazendo uma série boa, tá ajudando. Ajudando muito o Tatum. E quando você tem o Derrick White também, cara, a gente não pode deixar de falar do Derrick White, né, mano? Quando você tem o Derrick White fazendo um jogo como ele fez, mano, aquele toque que ele deu no Brunson, foi absurdo, cara. É defesa, é ataque, bola de 3, é infiltração, passe extra. O Derrick White, pra mim, cara, é uma estrela. Eu acho ele uma estrela, cara. Eu acho ele sensacional. E Boston tem mais opções no leque, sabe? Uhum. Mas assim, tudo pode acontecer, Gabriel. O Peyton Pritchard pode errar tudo no próximo jogo. O Tatum pode continuar a se achar o flow ofensivo dele. Uhum. E, sei lá, cara, o Jalen Brunson pode começar bem. Eu acho que se o Knicks ganhar esse jogo 4, abrir 3-1, aí eu não sei. Aí é difícil. Não sei. Esse jogo acaba sendo um dos jogos mais importantes do Knicks no século XXI, né? Esse mais jogo importante, 4. pô. Tranquilamente mais importante. Em casa ainda. Sim, tem que vencer, que aí você 3-1, você coloca o Celtics numa pressão que eu não confio muito nesse time do Celtics pra sair de um buraco como esse. Desde que o Tatum foi draftado, mano, eles nunca viraram uma série que perderam 0-2. A última que virou, até postei isso, cara, foi com a Isaiah Thomas, contra aquele Bulls do Rajon Rondo, do Dwayne Wade, Jimmy Butler. Então você vai fazer quase 10 anos já.
Cara, eu tinha apagado completamente da minha memória o Rondo no Chicago Bulls. William, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no Brasil Coach 2 no Twitter, c2c.brasil lá no Instagram. Obrigado mesmo, acompanhe toda a cobertura da NBA lá, a melhor cobertura nas redes sociais aí, uma das melhores, tem muita gente fazendo cobertura boa, mas com certeza o William tá lá entre as melhores. Um grande abraço, William, e até a próxima. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela plataforma, cara, e só chamar, estamos aí. Galera que escutou a gente também, nos sigam nas redes sociais, só pra pesquisar Coach Brasil, vai achar a gente. Obrigado por ouvir. Então não deixem de escutar o podcast, vai ter um episódio já no dia seguinte, de madrugada de segunda pra terça, falando da loteria do draft da NBA que acontece nessa segunda-feira. Vai ter episódio sobre a NFL também. Vamos começar nossa série Top 5 jogadores por posição que eu faço toda off-season. Vamos começar, como sempre, a gente começa por wide receiver. Eu e o Caio Miari vamos eleger os 5 melhores wide receivers na NFL atualmente. O William, que é fã de NFL também, eu sei, a gente estava conversando sobre ingressos pro jogo do Brasil, que vai ser Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, na notícia do amigo aqui do podcast, Felipe Lawrence, @o quarterback. Grande jogo que eles mandam pro Brasil. Segundo ano seguinte, segundo jogo muito bom. Ano que vem eles vão entubar um Carolina Panthers e Tennessee Titans na gente, então é bom aproveitar quando o NFL tá mandando um jogo bom aqui pro Brasil. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Tchau! Um dos maiores erros da minha vida, 2011, não sei, o último jogo de pré-temporada que teve da NBA aqui no Brasil, porque teve um ano Wizards e Bulls. Foi. E no outro ano teve Cavaliers e Heat, o primeiro jogo do LeBron. Isso. De volta contra o... Acho que era contra... Pelo Cavs, ele voltou pro Cavs. Pelo Cavs contra o Heat. Me chamaram pra ir no jogo. E aí no dia eu tinha uma parada com meus amigos. Aí eu falei, quer saber? Pré-temporada, não vou não, cara. Deixei de ver o LeBron. E eu podia ter visto o LeBron pessoalmente jogar. E era tipo... Depois eu descobri que o ingresso era bonzão, era perto da quadra. 15 anos depois eu... não dá vontade de morrer saber que eu abri mão de ter visto o LeBron em quadra. Mas vamos lá. Assim, a gente não pode morrer se ver o LeBron em quadra também, bem lembrado. É foda.